Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Vamos para a segunda parte dessa história lindíssima de amor e surpreendente demais. Você vai amar essa história, eu e a minha nora. A segunda parte, o segundo capítulo está especialíssimo e imperdível. E eu começo essa segunda parte exatamente recordando assim um pedacinho do que já foi contado para que tudo ganhe sentido a partir de agora. Quando vi o meu filho, sabe, Paulinho, Daniel, chegando na minha casa, eu logo previ que a coisa era séria, que deveria estar existindo algum problema. E eu não sou uma pessoa invasiva, então eu esperei que ele conversasse comigo. E não demorou muito. Ele logo se abriu. Então, pai, eu resolvi me separar da Nina. Filho, não me diga uma coisa dessas, como assim? A Nina é maravilhosa. Verdade, pai, mas você tinha razão. Chegou um momento em que a nossa diferença de idade começou a pesar. Não entendi. Eu não entendi, meu filho, como assim? Pai, eu igual ao senhor, eu também quero ser pai, sabe? Eu tenho loucura para ser pai. E ela não pode ser mãe. Na verdade, ela não quer ser mãe. Filho, me perdoa, mas você já sabia disso. Sim, também é verdade, pai, mas eu não imaginava que isso fosse pesar tanto. Sinto muita vontade de ter os meus próprios filhos. E ela já sabe disso, filho? Sim, pai, já conversamos e eu estou inclusive com as minhas coisas aqui no carro. Eu queria... Quer dizer, se o senhor concordar, lógico, eu queria vir para sua casa de novo. Algum problema? Não, e morar comigo? Nenhum. Mas eu lamento muito pelo fim do casamento de vocês. Agradeço, pai. Eu não pretendo assim ficar aqui por muito tempo, não. Vou ficar aqui por enquanto, tá? Até que tudo se ajeite. Filho, eu não entendi de novo. Eu não tô lhe cobrando que você seja tão breve. Eu sei, pai, também é verdade. Mas o senhor tem a sua vida, né? E eu também quero ter a minha. Eu não sou besta. Quando meu filho nasceu, eu já tinha 25 anos. Aquilo era um sinal. Devia ter pintado alguém na vida dele. Mas, repito, não sou invasivo, fiquei na minha. Se bem que a vinda do Daniel aqui para casa trouxe logo um problema. A mãe dele, a Lúcia, minha ex, passa a frequentar muito mais a nossa casa. E isso, de certa forma, me incomodava. Afinal, depois de 10 anos separados, eu já estava acostumado com a minha liberdade. E depois, a Lúcia vinha para brigar com o filho, reclamando das horas que ele voltava para minha casa e etc.
A minha ex, ela tinha aquela mania de achar que os filhos não crescem nunca. E eu já sou bem diferente. Até que aquela minha previsão se confirmou. Uns 6 meses depois que o meu filho estava em casa, o Daniel comunica. Ele estava namorando firme de novo. Mas desta vez, de novo tinha novidades. Era Nozomi. Nozomi? Sim, uma japonesa. Mas nosso menino, o Daniel, era muito apressado. Ele anuncia um namoro e já fala em casamento. Se casariam ainda dentro daquele ano de 2008. Achei apressado demais, mas pensei, se eu permitir que ele fizesse tudo que fez aos 20 anos, agora que ele está com 27, por que não? Sinceramente, eu achei bastante apressado. E até fiz uma pergunta crucial ao Daniel. Ô filho, mas a Nozomi, por acaso está grávida? Ao que ele me respondeu, não, pai, é que os pais dela são japoneses e já disseram que não querem namoro longo, e até porque eles consideram que a Nozomi está passando do tempo de se casar. Ela está com 31 anos e eles não querem que ela fique para titia. Ele falou isso rindo e eu acabei rindo também, porque afinal de contas ele gostava sempre de mulher mais velha que ele. Uma característica da personalidade dele. Ele tinha 27, mas dessa vez a Nozomi tinha 4 a mais, 31. Ali, né? Estava pertinho. Depois de um certo tempo eu falei para o meu filho, ô Daniel, mas então você está acudindo a japonesa, dando um socorro para ela? Pai, não, eu não estou acudindo não, pai. Eu não estou dando socorro para ela não, ela é linda. O senhor vai conhecê-la e vai adorá-la. Porque além de linda, ela é muito educada. É uma verdadeira geisha, como o senhor sempre fala. Foi assim que, a contar daquela conversa, uns 2 meses depois, eu já fui para participar da tal festa de noivado de ambos. Nozomi e Daniel. Daniel e Nozomi. Tudo aconteceu num restaurante chique da melhor região da cidade. Comida de primeira, bebidas finas. 30 convidados, 30 pessoas. E a conta deu alta. Tanto que, conforme já tinha sido combinado, foi dividido em 4 partes. E eu fiquei, inclusive, com a incumbência de pagar 25% da tal conta. Pesada, viu? Meu filho, ele tinha razão. A Nozomi era de fato linda. Filha de tradicional família japonesa que tocava um negócio de granjas, de produção de frango, de ovos. Eu vi que meu filho estava se metendo dessa vez com gente rica. Eu nunca fui ligado nesse tipo de conversa de coisa. Eu nunca tive uma relação de escravo com o dinheiro, embora eu sempre o respeitasse, porque ao longo da minha vida eu sabia a dificuldade que era para ganhar o dinheiro. Mas eu sempre fui de batalhar e batalhar muito por ele. Tanto que eu herdei uma fabriqueta de artefatos de couro e toquei o negócio com muito amor e outro tanto de suor. Fiz progresso e com aquela fábrica que produzia até calçados femininos agora, eu acabei formando a minha família inteira e gerava até empregos para muita gente da família, incluindo aí filho e filha. Eles trabalhavam comigo. Mas confesso que eu fiquei feliz, lógico. Fiquei feliz em saber que meu filho estava muito bem encaminhado, já que a família da sua noiva, a Nozomi, me parecia ser bastante sólida. Já no dia do noivado do meu filho, eu percebi, sabe quando você percebe assim, um movimento diferente? Já no noivado do meu filho, eu percebi assim, um movimento diferente. Aimi era uma tia da noiva. Aimi era uma japonesa de uns 50 anos. Aimi
Ela estava solteira, tinha ficado viúva havia 10 anos. Foi a Aimee colocar os olhos em mim e gostar da minha pessoa. É incrível, o povo japonês é um povo de uma cultura muito diferente da nossa. Eles são extremamente discretos e, por característica, um povo bastante assim desconfiado. Eles levam bem a sério aquela história. A natureza nos deu 2 ouvidos e uma só boca para que falemos menos e ouçamos mais. O japonês é assim. Ele ouve mais do que fala, normalmente, né? Tudo isso é verdade, é real. E foi com muita timidez que a Aimee olhava para mim com seus olhos rasos, puxados, mas transmitia, através daquele discreto sorriso, o seu: puxa, gostei de você. Gostei de você, Nelson. Portanto, era esse o movimento que eu sentia. Gente da família, outras mulheres e até, por que não, a própria noiva do Daniel, a Nozomi, todos começaram a jogar a Aimee para cima de mim. Eu achei um pouco estranho assim no começo, cheguei a escutar um comentário: nossa, o Nelson é bonito. O Daniel, ele teve de fato a quem puxar. E depois disso, eu vi até o meu filho rindo. Ele parecia gostar do arranjo e começaram a entender todos que eu e a Aimee poderíamos formar um belo casal. Não escondo aqui que eu sempre tive aquela queda pelos orientais. Eu considerei sempre a mulher japonesa uma mulher bonita, sabe? Eu sempre considerei bonita e interessante. Eu acho que mais pela minha carência, eu comecei a dar asas àquela possibilidade. Se bem que não era uma coisa muito natural o movimento, havia uma certa forçação de barra. Sim, havia uma certa forçação de barra, mas eu comecei a me deixar levar por ele, ou por ela, a forçação, né? Comecei a participar de almoços em família, a fazer amizades com o restante do pessoal, até que estabeleceram, eu e a Aimee formaríamos um casal na cerimônia de casamento do meu filho. Seríamos os chamados padrinhos, um casal de padrinhos deles. Era um jeito que eles encontraram de juntar-nos. E assim foi. Era dezembro de 2008, dia 13, caiu num sábado. 13 de dezembro de 2008. Foi a data do casamento de meu filho Daniel com a Nozomi. E foi exatamente nesse dia que oficialmente começou meu namoro com a Aimee. Foi no dia 13 de dezembro, um sábado de 2008. A Aimee, uma senhora japonesa de 50 anos de idade, quando eu contava na época 51. Nossas idades totalmente compatíveis. Formávamos um casal simpático. Mas será que isso é tudo para garantir a felicidade? Quem sabe? Na vida, de vez em quando, a gente tem que arriscar, né? É ou não é? A vida não é assim? É pródiga em nos dar oportunidades, a gente tem que experimentar. Esse experimentar é o mesmo que arriscar. E foi a minha vez... Foi a minha vez de marcar o meu casamento com a Aimee. E o casamento aconteceu também, olha só que coincidência, num dia 13. Só que foi no dia 13 de junho de 2009. Também um sábado. 13 de junho de 2009. Um dia depois do Dia dos Namorados. Gozado que no dia do casamento, eu ouvia falar que tudo havia sido um miai. Aqui vai até uma curiosidade. Estão casando. A Aimee e Nelson. Foi miai. Estão casando. A Aimee e Nelson. Foi miai. Foi miai. Miai?
Foi miai. Ela miai daqui, miai dali. Era um miai daqui, miai dali. Foi quando eu descobri que miai, eu fiquei intrigado com isso. Mas que raio de miai é esse? Foi quando eu descobri que miai em japonês é casamento arranjado. Foi miai. Miai é em japonês casamento arranjado. Eu não gostei muito de saber, porque eu jamais pensei em me casar com alguém num arranjado casamento. Mas percebi que a Aimee, ela não tinha culpa nisso, não. Ela não participava desse miai. Era a turma que ficava falando. Miai. Deixei pra lá isso e fomos curtir a nossa lua de mel. Foi a Aimee que disse-me: Nelson, eu quero passar com você a lua de mel no paraíso. É o lugar mais lindo que eu conheço. É uma praia linda, 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 chamada Praia de Lagoinha. Fica no Ceará, mais precisamente no município de Paraipaba. Paraipaba, no Ceará. Praia da Lagoinha. Aquilo lá é um paraíso. Eu estive lá. Eu estive lá há muito tempo, há muitos anos. Foi com meu primeiro marido. E eu quero passar lua de mel lá com você. Fiquei assim um pouquinho enciumado, mas eu não podia negar aquilo jamais para ela. Aliás, o lugar se confirmou. A praia de Lagoinha, que fica em Paraipaba, não é linda, é maravilhosa. E foi assim que nós começamos a vida juntos. Por outro lado, o meu filho e a Nozomi chegaram ao ápice de um casal, a gravidez. Afinal, esse era o grande sonho da vida do Daniel, meu filho. Ele queria ser pai. E agora, o sonho se realizava. Ao longo de 9 meses, nasceu Kanji. Kanji, um menino lindo na mistura de brasileiro com japonesa. E Kanji, muito saudável. Aliás, o próprio nome Kanji em japonês significa exatamente isso, saudável. Um menino lindo e saudável. Agora, eu tinha o meu primeiro neto. Eu havia me transformado em avô. Um garoto maravilhoso, lindo. E meu casamento com a Aimee? Depois daquela lua de mel, lá na Praia da Lagoinha, nossa, ia muito bem o casamento. Eu nem estava, sabe, Paulinho Boa Pessoa, acostumado com isso. Porque a Aimee, por formação da cultura japonesa, ela era muito submissa. Eu havia tido um casamento anterior e havia sido casado com uma ex. A minha ex-mulher era tão diferente nesse tocante. A minha ex, ela era tão mandona e personalíssima. Sabe, a minha ex-mulher, por característica, ela era isso. E agora eu tinha uma mulher completamente diferente. A Aimee era exatamente o contrário. Tudo ela deixava para que eu resolvesse. Tudo ela tinha que me consultar. Nelson, a decisão é sua. Você decide, Nelson. Ela sugeria, mas eu decidia. Eu até estranhava. Mas não havia como não gostar da Aimee. Sabe aquela mulher que faz tudo para agradar? A Aimee, ela era exatamente assim. E eu posso dizer que nós fomos felizes ao longo dos nossos 11 anos de casamento. Eu e a Aimee ficamos casados 11 anos. E foi com muita tristeza que descobrimos que aquele emagrecimento brutal que se apoderou da Aimee, lamentavelmente, era um tumor no cérebro. O terrível. Eu chamo esse tumor de o terrível. Esse tumor ficava na parte nobre do cérebro e era extremamente agressivo.
Tanto que em 3 meses, o terrível, o tumor, acabou com a vida e com a doçura da Aimee. Ela veio a falecer. E eu, aos 62 anos de idade, eu fiquei viúvo naquele abril de 2020. Era mês de abril de 2020. Eu não sabia que eu sofreria tanto. Eu fiquei profundamente triste. E para complicar, havia uma pandemia horrorosa no Brasil, a pandemia do Covid. Naquele mês, nossa, mais de 30 mil pessoas morreram no Brasil. Uma tristeza tão grande. Abril de 2020, que mês foi tão triste, tão triste. Em virtude disso tudo, o velório de Aimee teve que ser muito rápido. Durou apenas 1h30, não chegou a 2 horas. E atendendo a seu pedido, ela teve o corpo dela cremado. E eu fiquei muito triste com aquelas cinzas dentro de casa. Eu não sei, mas a impressão que eu tinha era que a Aimee, ela estava ali, ainda viva. Eu precisava fazer o que a Aimee havia me solicitado. Em momentos de lucidez, no momento da doença, ela tinha me pedido que eu levasse as suas cinzas, depois que ela fosse cremada, e depositasse as suas cinzas naquela praia. Ela queria que socorresse num paraíso, aquele mesmo onde tínhamos passado a nossa lua de mel, a praia da Lagoinha. Nossa, quem não conhece aqui, eu gostaria até de falar um pouquinho. É um cartão postal do Ceará. A belíssima praia da Lagoinha fica em meio a dunas, falésias, coqueiros. Já foi capa de revista e se tornou um dos passeios mais procurados entre os turistas do mundo inteiro. E tem gente que no Brasil não conhece. Vem gente do mundo inteiro. E tem gente que aqui no Brasil não conhece ainda. A praia de Lagoinha, ela fica a 125 quilômetros de Fortaleza, no município de Paraipaba. De carro ali, pela Ceará, rodovia Ceará 085, dá umas 2 horas mais ou menos de Fortaleza até lá. Eu tinha aquela missão: levar as cinzas da Aimee até aquela praia. Mas naquele momento não dava. A pandemia, ela morreu em abril de 2020. A pandemia estava ali, sabe, vivendo o ápice dela, sabe? Muito forte. Não dava para viajar, não dava para fazer nada. Eu, trancado dentro da minha casa, tinha que aguardar o melhor momento daquela pandemia. Eu tinha que esperar que a pandemia desse uma trégua para que eu pudesse fazer esse tipo de viagem. Enquanto isso não ocorria, eu sofria. Agora sim, eu estava na mais completa solidão. Aí eu fiquei mesmo, em 2020, abril, eu fiquei na mais completa solidão. Era o isolamento da pandemia, sem contar que meu filho, que sempre fora muito unido a mim, o Daniel, ele e Nozomi, mais o filho, resolveram ir para o Japão. E lá já vivia o Daniel, a Nozomi e o filho, meu neto, eles já viviam por lá há mais de 4 anos. A minha ex-mulher, ela já quase não me visitava mais e nem tinha motivos para isso. Ainda mais agora com o filho morando fora. A minha filha, por sua vez, sempre me amou. Ela tinha uma boa relação comigo. Mas já não trabalhava mais na minha empresa, por exemplo.
e ela sempre foi muito ligada à mãe dela, e também tinha se casado e levava a sua vida com o marido, ligava sempre. Me telefonava assim praticamente todo dia, mas não tínhamos mais aquele mesmo vínculo, sabe? Eu posso dizer que eu passei 2 anos reclusos dentro da minha casa, com as cinzas daquela mulher que eu gostei, com quem eu fui casado pelo período de 11 anos. As cinzas dela ali comigo. Talvez aquilo me maltratasse ainda mais. Eu sofri quase 2 anos assim. Solidão absoluta e completa. Foi assim até dezembro de 2021. Quando chegou dezembro de 2021, diante das liberações brasileiras, para as viagens e etc., aí eu resolvi cumprir a promessa. Eu queria levar as cinzas de Aimee na praia de Lagoinha, no Ceará. E foi nessa hora que eu me achei tão só para fazer o que eu ia fazer, que eu me sentia sem coragem. Eu ficava pensando, puxa, eu podia convidar alguém para fazer isso comigo, mas quem? Cheguei até a pensar na minha filha. Eu falei, não, mas ela tem a vida dela. Foi quando eu recebi uma mensagem no computador, numa rede social minha. Eu não acreditei quando eu li a mensagem. Sabe quem era na mensagem? Era a Nina. A Nina. Vocês se lembram da Nina? A mulher maravilhosa que havia sido casada com meu filho, com o Daniel. A Nina é ela. Ela havia me descoberto e me alegrei tanto com a mensagem dela. E especialmente me alegrei ao saber que ela tinha escolhido viver lá em Fortaleza. Ela estava vivendo lá. Vocês se lembram, né? Que quando eu estive naquela passagem do Ano Novo, foi lá numa casa em Fortaleza que eles tinham alugado, ela e meu filho. Pois é, ela havia escolhido viver lá. Entrei em contato com ela através da mensagem. Ela me era tão familiar. A sentia assim, tão próxima a mim, sabe? Oi, Nina, não acredito, Nina. É você? Ô, Nelson, sou eu. E nós começamos a conversar. Mas isso tudo através das mensagens da internet. Começamos a conversar e a contar as novidades um para o outro. Eu falei para ela do meu casamento. Aliás, um casamento que durou 11 anos com a Aimee. Ela me contou que depois do Daniel, meu filho, ela também havia tentado a felicidade no amor, lógico, todo mundo busca, mas que nada havia se encaixado na sua vida. Mas o que mais me surpreendeu foi quando ela disse que ela tinha um filho. Ah, você está brincando? Filho? Você tem mesmo um filho? Mas que idade? 13 anos? Ah, não. Jura? Eu achei que fosse adotado. Afinal, ela me havia dito que ela tinha feito laqueadura. Mas ela não quis entrar em detalhes com respeito a isso naquele momento, não. E acabamos mudando de assunto, indo para outros assuntos. Falamos muito naquele primeiro dia de contato. Assim como nós nos falamos muito nos dias que se seguiram. Foi quando eu falei para Nina sobre a minha missão com as cinzas da minha falecida mulher. Ô Nina, eu tô com uma missão ao mesmo tempo linda e ao mesmo tempo tão triste, sabe? Eu preciso levar as cinzas da minha falecida mulher. Eu terei que ir para o Ceará, para Fortaleza. Não é em Fortaleza, é numa praia em Paraipaba. É a praia da Lagoinha.
Você não conhece? Não, o lugar é lindo, é. Eu passei a minha lua de mel lá. Então, a minha falecida esposa pediu, na doença dela, nos momentos de lucidez, ela pediu para ser cremada e que eu depositasse as cinzas na praia da Lagoinha, em Paraipaba. Vou. Na verdade, eu toquei nesse assunto meio que pedindo para ela um socorro. Nas entrelinhas, eu estava pedindo para ela um socorro, eu queria uma ajuda. Eu estava muito carente, eu estava muito sofrido. Depois daquele tempo todo recluso dentro de casa, aquela pandemia terrível acontecendo lá fora, eu queria que ela me entendesse. E ela era muito inteligente. Lógico, ela percebeu. Nelson, faz assim, ó, tô morando aqui, vem pra cá. Não, eu faço questão, quero que você fique na minha casa e se você não se importar, eu não sei se você quer fazer sozinho, mas se você não se importar, eu posso ir junto com você. Você tá brincando, né? Você faria isso? Lógico que sim. Afinal de contas, você sempre foi o meu sogro predileto. Oh, que é nosome, que tá casado com o Daniel, agora não nos ouça. Aliás, eles vivem lá no Japão. Mas você também sempre foi a minha nora preferida. Se você fizer isso mesmo, puxa, eu seria eternamente grato. Então eu vou. Vem. Quando você pode vir? Era dezembro de 2021. E eu marquei aquela viagem. Era uma missão muito diferente. Mas eu precisava fazer aquela viagem. Eu tinha necessidade de cumprir o que eu prometera à minha falecida esposa. Mas eu tinha uma motivação de afinar, de estreitar a amizade com aquela minha nora, com quem praticamente eu havia perdido o contato naquele período todo. A Nina. Ela estava disposta a me ajudar. Eu queria também entender coisas que ela me falou. Filho, 13 anos? Que filho é esse? Como um filho? Ela tinha feito laqueadura. Só pode ser adotado. Bom, eu tinha tanta coisa para saber, eu tinha tanta coisa para descobrir. E eu marquei com ela. Dezembro 2021. A pandemia havia arrefecido. Não se podia dizer que ela tinha terminado. Aliás, tem muita gente que fala até hoje, não se pode falar que ela terminou. Mas havia arrefecido. A vacina já tinha chegado. Eu já tinha tomado as minhas doses. Ela também. E eu resolvi viajar. Primeiro, até Fortaleza. Tudo que aconteceu durante essa viagem, você vai ficar sabendo no capítulo que encerra essa história belíssima, envolvendo ele, Nelson.
predileta, a Nina. Uma história fantástica, incrível e imperdível, mas uma história de amor.